Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. O nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em livro de Provérbios, capítulo 24, no verso 16. O tema da minha mensagem hoje para você é que Deus não desiste de você. Ô louco. Vocês já foram viajar? Já emendaram o feriado? Estão aqui. Então vou falar de novo, ó. Deus não desiste de você. Deus não desiste. Tem um louvor muito antigo que fala isso, eu acho. Deus não desiste de você. Mas diz assim a palavra de Deus: pois ainda que um justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Vou repetir: ainda que um justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Eu vou ler na versão a mensagem, que diz assim, ó. Eu vou emendar aqui com o versículo 15, diz assim, ó: não tente passar a perna nos justos, nem queira tirar proveito deles. Agora é o versículo que nós lemos, ó. Não importa quantas vezes ele fracasse, quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Ele não demora a dar volta por cima, mas o perverso acabará no fundo do poço. Então, se você é fiel a Deus, pode até ser que você caia. Não sei porque conhecido de chamar Salomão de profeta, mas o Salomão está dizendo assim, que por 7 vezes pode cair o justo. Em algumas versões diz, por 7 vezes cairá o justo. O que ele está querendo dizer para assim, viu? Pode ser que nessa caminhada nossa, pode ser que você caia. Pode ser que você tropece. Pode ser que você fale. Irmãos, e nós vivemos em uma sociedade onde não se permite errar, não se permite falhar. Você é logo julgado e muito provavelmente você não vai ter uma segunda chance. Então quando você falha, a falha no mundo aí fora representa quase que a exclusão do grupo de pessoas ou da empresa que você trabalha. Eu trabalho em Campinas e eu ando muito em Campinas, irmãos. Erra lá no trânsito de Campinas para você ver. Os caras querem grudar o seu cabelo. Buzina, xinga. A 4ª geração que você nem conheceu, estão xingando. A tataravó estão xingando. E a gente que é cristão, a gente não deve xingar, né? A gente não xinga, tá bom, irmãos? Não precisa responder na mesma altura. Chama ele de filisteu, filho de Judas, mas não vai falar palavrão. Porque nós somos cristãos. Mas eu estou dizendo assim, para a sociedade, o errar hoje, o falhar hoje é complicado dentro dessa sociedade. E o falhar dentro da igreja, então, se torna mais complicado ainda. Porque muitos são os dedos que te apontam. E poucas são as mãos que te acolhem. E esse é um problema grave, não só vivido na igreja, mas vivido no mundo. E o nosso inimigo, irmãos, ele quer fazer com que os nossos erros se tornem uma prisão para a gente. Quando a gente falha, quando a gente erra, é como se o inimigo, a gente fosse trancado numa cela e a gente ouvisse todo dia o diabo gritando para você, você viu? Você falhou, você errou, você está nessa porque você pecou. Mas o diabo quer nos aprisionar, mas Deus deseja através das nossas falhas que tenhamos um novo começo. O diabo quer que as suas falhas, que os meus erros e os seus erros sejam o fim.
Mas Deus deseja que através das minhas falhas e dos meus erros, Deus deseja dar a mim e a você um novo começo, uma nova oportunidade. É isso que, irmãos, os nossos erros, eles nos aprisionam. E as acusações são muitas. E eu posso falar por experiência própria, porque eu já estive fora da igreja, eu já estive na igreja, eu digo quando eu estive fora da igreja porque não conhecia Jesus. Eu estive na igreja e depois eu me desviei da presença de Deus. E para voltar, irmão, é complicado o negócio. Porque são muitos os olhinhos que até onde estava no boteco tomando cachaça, até onde estava bebendo. Então são muitos os olhinhos, eles, às vezes não precisam nem dizer nada, só de olhar para você já vai falar. Então é muito complicado tudo isso. Mas você pode, grave isso no seu coração, você pode até ter cometido um erro, mas você não é um erro, querido. Você pode até ter falhado com você mesmo ou ter falhado com os outros, mas você não é uma falha. Você pode estar hoje no chão, mas no chão você não vai ficar, porque aí não é o seu lugar, porque Deus quer te colocar de pé. Deus quer nos colocar de pé. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem. Deus quer que nós nos acheguemos a Ele e nos tornemos amigos dEle. E Deus quer o tempo todo nos colocar de pé. Em Salmo 37, 23 diz assim, ó: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É desejo de Deus, querido. Pode ser até que eu erre, pode ser que eu caia, pode ser que eu tropece, pode ser que eu peque, mas é desejo de Deus me colocar de pé. Deus deseja me colocar de pé. Então a passagem em Miqueias 7:8 que diz assim, ó: não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Nós precisamos entender isso. Então, através dessa palavra, dessa passagem, eu quero falar 5 coisas para vocês. Eu vou ser muito breve. Não permita que suas falhas te afastem de Deus. Não permita, querido, que quando você errar, você se esconda de Deus, você fuja de Deus. Quando eu disse que por experiência própria, eu sei o que é isso, de você errar e depois não ter coragem de voltar atrás. Faz parte do cristão, de você pecar e depois você fala, como é que eu vou voltar agora para Deus? Então a tendência de quem erra, de quem cai, é fugir da presença de Deus. Mas olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, lá no 2 e 3, a gente vai ver uma história, Adão e Eva. E o texto vai dizer que Deus diz assim para Adão e para Eva, viu, vocês podem comer de tudo nesse jardim, de tudo, só não comam dessa árvore. E Deus dá a Adão a responsabilidade de cuidar daquela árvore e cuidar da esposa, para que ela não comesse aquele fruto. Mas chega um belo dia, e a Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia para falar com Adão e Eva. Irmãos, quando eu chegar no céu, porque eu vou para o céu, eu vou dar primeiro um sapeco no Adão, porque você, velho, você morava no paraíso, Deus descia todo dia para falar com você, e você pisou no tomate, e olha o que você deixou para nós, a bucha que você deixou para nós, porque foi através disso, irmãos, que nós viemos. E a Bíblia vai dizer que Deus desceu, e Deus procurou por Adão e Eva, e o texto vai dizer, depois você lê na sua casa, que Deus não os achou. Eles se esconderam de Deus. Por que eles se esconderam? Porque eles desobedeceram a Deus. E quando Deus procurou, falou, Adão, onde você está? E a Bíblia diz que eles estavam escondidos. E quando eles apareceram, quando eles foram para a presença de Deus, eles foram com folhas cobrindo a sua nudez, e Deus perguntou para eles assim, viu, quem disse para vocês que vocês estão nus? Mas olha como Deus é perfeito, perfeito. Na falha do homem, foi na falha do homem que Deus anunciou a vinda de Jesus. O homem falhou, e o homem fugiu da presença de Deus. Deus encontrou um meio de trazer o homem de volta. Porque quando ele diz assim, viu, vocês
desobedeceram, ele vai dizer para... Aí ele pergunta, Adão, ele fala, não fui eu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi o Senhor que me deu essa coisa aí, ó. Foi o Senhor. Aí Deus vai perguntar para Eva, vai levar para Eva, foi a serpente, não fui eu não. E aí Deus vai falar para a serpente assim, da mulher sairá aquele que vai pisar na sua cabeça. Irmãos, foi através da falha do homem, foi através da transgressão do homem que Deus providenciou um meio de trazê-los de volta. Então se o pecado o separam de mim, eu vou arrumar um meio para que esse pecado não o separe mais de mim. Eu vou enviar Jesus e através dele vocês terão livre acesso. Irmãos, olha como Deus é perfeito, irmãos. Em meio à queda do homem, Deus providencia um meio de restauração do mesmo. Deus é maravilhoso. Não é desejo de Deus que a gente se perca. Não é desejo de Deus que a gente fique prostrado. Irmão, se Deus fosse um Deus ruim, o que ele falaria para Adão e Eva? Comeram? Então tá bom, se vire agora, fique aí. Ou então, mata Adão e Eva, faz outro. Vamos fazer outro casal. Mas Deus não. Deus ficou com Adão e Eva, Deus preservou Adão e Eva e providenciou aquele que seria o elo de ligação entre o homem e Deus novamente. Deus é perfeito. Segundo ponto, se falhar, isso aqui eu trouxe para a minha vida, se falhar, Deus tem perdão para você. Deus tem perdão. Irmãos, o legal da Bíblia é que ela não esconde o pecado de nenhum destes homens que aqui estão. Todos os homens, esses grandes homens que caíram na Bíblia, que falharam na Bíblia, todos eles, todos os seus pecados, todos os seus erros, todas as suas falhas, elas foram expostas no livro. Deus não expôs o pecado destes homens nem as suas falhas para trazer vergonha a ele. Deus trouxe isso aos homens para trazer confronto a eles e a nós. Esses homens foram confrontados e através dos erros destes homens nós podemos ser hoje ensinados. Ninguém nesse mundo, querido, ninguém nesse mundo, grave isso no seu coração, ninguém nesse mundo é melhor do que ninguém. Todos nós estamos sujeitos a erros, tropeços, pecados e falhas. Todos nós. A Bíblia recomenda aquele que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia não diz aquele que está em pé, aponta o dedo para o que caiu. Aquele que está em pé, acusa o que caiu. Aquele que está em pé, queridão, vigia. Na linguagem de hoje, fica esperto, irmão. Fica ligeiro, porque você pode cair. Mas, se você caiu, Deus tem um perdão para você. Tem uma história na Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. A Bíblia fala da história de Davi. A Bíblia diz que Davi está de bobeira lá no pátio do palácio. E ele vê quem tomando banho lá no quintal do vizinho? Betseba. E a Bíblia vai dizer que Davi cresceu o olho nela. Desejou a mulher. E Davi arquitetou um plano e mandou trazer aquela mulher e se deitou com ela e a mulher ficou grávida. Quando Davi descobriu que a mulher estava grávida, aí Davi arquitetou um plano para matar o marido de Betseba, que era Urias. O texto vai dizer que ele era um soldado do exército de Davi. E Davi falou assim, chamou o general e falou, viu, quando vocês forem para a guerra, bota Urias no pelotão de frente. Manda ele que vai na frente. E a Bíblia diz que Urias morreu e Davi tomou Betseba. Olha o que Deus fez, irmãos. Olha, eu fico assim apaixonado cada vez que eu leio algumas histórias da Bíblia. Olha o que Deus fez. No capítulo 12, entra na história um homem chamado Natã, o profeta Natã. E a Bíblia diz que Natã ele chega até Davi e fala assim, Davi, preciso falar com você. Aí Davi falou, pode falar. Ele vai dizer assim, ó, tinha 2 homens, Davi. Um homem muito rico, com muitas posses e com muitas ovelhas. E um homem muito pobre, que tinha uma ovelha só, e aquela ovelha era o sustento da sua casa. Um dia chegou na cidade um visitante, um senhor muito importante, e este homem rico que o recebeu, quis fazer um churrasco. Ele falou, vou fazer um churrasco.
E o que ele fez? Pegou a única ovelha do homem pobre, matou e fez o churrasco para o homem rico. Quando Natã contou essa história para Davi, a Bíblia diz que se encheu de ira o coração de Davi. Diz a Bíblia que o coração dele se encheu de ira. Ele falou assim, ó: quem é este homem? Porque ele é digno de morte. E o profeta Natã vai dizer assim: este homem é você, Davi. Você fez isso com Urias. Você se deitou com a mulher dele. Você mandou matar a mulher dele. E Deus está decepcionado com você, Davi. Se você continuar lendo o texto, irmão, do capítulo 12, depois que Natã fala isso para Davi, Natã começa a dizer assim para Davi: Deus te deu tudo, Davi. Deus te deu casa, Deus te deu mulheres, Deus te deu riqueza, e você foi fazer isso, Davi. Quando Natã termina de falar, diz a Bíblia, diz assim o texto: e caindo por chão Davi disse: pequei contra o Senhor. Irmãos, você tem que ler esse texto na sua casa, porque quando Davi diz assim, ó, pequei contra o Senhor, imediatamente Natã responde: mas o Senhor perdoa a sua transgressão. O Deus que você serve, o Deus que eu e você servimos, não tem prazer no meu erro, no seu erro, mas Deus tem prazer quando você erra, se arrepende, porque Ele te perdoa. Querido, não há julgamento, não há acusação que te prenda e que te defina. Não há acusação, não há erro seu que defina quem você é. Não é através dos seus erros que vão deixar você ser definido. Você é escolhido por Deus, separado por Ele. E se você errou, querido, você tem um advogado justo e fiel que perdoa o seu pecado. Era desejo de Deus não deixar que Davi ficasse prostrado, irmãos. E o texto ele é lindo, porque assim, quando Davi termina de falar, e o próximo versículo já é o profeta dizendo: mas Deus perdoa a sua transgressão, Davi. Deus nos perdoa, querido. Deus, é desejo de Deus nos perdoar. Deus usa as nossas falhas para nos confrontar. E o diabo usa para nos aprisionar. Mas Deus usa as nossas falhas para nos confrontar e trazer a nós restauração. Eu sei que nós podemos ter cometido vários erros. Eu sei que a gente pode ter errado, alguém pode ter errado antes de vir para cá. Mas o que eu amo na palavra de Deus é que Deus diz assim, ó: se você confessar o seu pecado, se arrepender dele, confessar o seu pecado, o texto diz assim, ó: dos seus pecados eu não me lembro mais. Deus apaga. Deus é diferente dos homens, muito, porque quando a gente erra, volta e meia alguém vai jogar na sua cara: lá em 1842 você fez isso. Mas daqui a 22, lá quando a gente namorava, você fez isso. Já tem 40 anos de casado. Mas quando a gente namorava lá, que você foi pedir para minha mãe, você errou lá. E a acusação continua. Mas Deus, Ele apaga a nossa transgressão. Agora preste atenção numa coisa. Eu não estou incentivando você a errar, tá? Vai, sai lá fora e mete a cara e erra tudo, que você faz o que tem direito, que Deus vai te perdoar. Porque, entenda uma coisa, Deus perdoa. Mas Davi não foi isento das suas consequências. O profeta vai dizer: a espada vai permanecer na sua família. O profeta diz para Davi. Deus perdoa. Deus não te livra das consequências. Mas Deus perdoa o seu pecado. Deus perdoa as minhas falhas e as suas. Para você que falhou, no meu caso eu também falei. Diz aqui uma coisa: Deus tem sempre uma nova oportunidade para mim e para você. Deus tem. Irmãos, se eu fosse, eu podia falar aqui do exemplo, que eu até separei para falar aqui, de um homem chamado Jonas. Eu vou falar de Jonas. Depois eu entro no outro detalhe. Mas olha só. Diz o texto, Jonas só tem 4 capítulos. E lá no capítulo 2, se não me engano, vai dizer o texto que Deus dá uma ordem para Jonas.
E ele fala assim, viu, eu quero que você entre no navio e vai para Nínive. E o texto vai dizer que ele entra no navio e vai para Tarsis. Ele desobedece a Deus. E de repente eles estão em alto mar e a tempestade alcança aqueles homens. E eles começam a ficar desesperados, irmãos. E Jonas está lá quietinho, na boa. E eles começam a dizer assim, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Até que eles chegam até Jonas e perguntam, Jonas, você sabe o que está acontecendo? Aí Jonas fala assim, eu sei. Essa tempestade é por minha causa. Aí vai dizer assim para Jonas vai dizer para eles, me joguem ao mar, que essa tempestade vai acalmar. Às vezes, irmãos, é necessário que tiremos algumas coisas das nossas vidas que nos trazem tempestades. Companhias que nos trazem tempestades. Atitudes que podem trazer tempestades. E preste atenção numa coisa, um ato errado de Jonas botou em risco a vida de todas aquelas pessoas que estavam no navio. Então quando eu permito que o pecado entre na minha vida, que eu permito que em concordância esse pecado permaneça na minha vida, quando eu permito isso, a consequência pode não ser só sobre a minha vida, mas para todos que estão à minha volta. Isso é muito sério. E Jonas, quando ele fala assim, viu, me lancem no mar, porque a tempestade vai acalmar. O texto vai dizer que eles não pensaram duas vezes. Amigão, se a gente jogar no mar, calma, então vai. Fora do barco. Que morra você, que a gente viva. Os amigos. Tudo amigão, vai vendo. Na hora da luta, no dia de sol, todo mundo vem, né? Choveu, todo mundo corre. Mas o texto diz que quando Jonas é jogado ao mar, a tempestade cessa. E aí de repente, nada está tão ruim que não possa piorar. Jonas talvez dizendo. Está lá quase se afogando. A Bíblia vai dizer que veio um grande peixe e engoliu Jonas. Olha como Deus é tremendo, irmãos. E eu falo que Deus nos dá uma nova oportunidade. Porque apesar de Jonas ter desobedecido a Deus, não ter ido para onde Deus pediu para ele ir, diz a Bíblia que de dentro do ventre do peixe, da barriga do peixe, Jonas orou. E o texto vai dizer que Deus ouviu a sua oração. Eu não sei que pecado você cometeu, eu não sei que falha você cometeu, eu não sei qual erro que você cometeu, talvez com você mesmo, mas Deus ainda ouve a minha e a sua oração, querido. Deus ainda nos ouve, não importa onde você esteja, pode ser no quarto da sua casa, pode ser na esquina da sua casa, pode ser dentro do ventre do peixe, Deus te ouve. Deus continua nos ouvindo. E Deus, quando Ele ouve Jonas, Ele dá uma ordem para o peixe. Vai vomitar Jonas lá na areia. Irmãos, e eu fico meio pancadão com o texto, porque a Bíblia vai dizer que Jonas foi jogado na areia. Não deixou a baleia falou assim, vai Jonas, desce aqui, daqui você vai nadando. Não. A Bíblia diz que Jonas foi vomitado pelo peixe lá na areia. Você já tomou gorfada de nenenzinho? Quando é pequenininho, você está com esse nenenzinho assim, dá aquela gorfadinha, não sei? Aquele cheirinho azedinho, não fica? Imagina Jonas sendo vomitado por um grande peixe. E o que me chama a atenção é que se você for estudar um pouquinho sobre isso aí, não ia falar sobre isso, mas se você estudar sobre isso, esses grandes peixes, eles não mastigam. Eles engolem a sua alimentação inteira. Jonas foi engolido inteiro. E como é que é então o processo? Eles vão lá para o estômago do peixe, e esses grandes peixes, eles soltam sucos gástricos, e isso vai deteriorando a comida. É assim o processo. Eu esqueci quanto tempo Jonas passou lá dentro. O senhor lembra, pastor? Quanto tempo Jonas passou dentro da barriga do peixe? 3 dias? 3 dias na barriga do peixe. E Deus não permitiu que nada acontecesse com este homem. Eu passei alguns meses longe da presença de Deus, desobedecendo a Deus. Eu passei alguns meses, irmãos, frequentando os lugares que eu acho que nem o diabo entrava. Falei, não, aí você não vai, eu não vai sozinha, porque eu não vou aí não. Eu me lembro de uma vez, irmãos, estar dentro de uma rua, num bairro, numa favela em Campinas.
E a gente foi lá atrás de droga. E eu me lembro que quando a gente parou, eu parei o meu carro. Era uma viela. E eu parei o meu carro, a gente estava com mais 2 amigos no carro. Quando eu parei o meu carro, eu me lembro perfeitamente de um menino, ele colocar uma 12 com um cano cerrado, ele colocou assim na janela do meu carro e falou para mim assim, ó, você é polícia e você vai morrer. Ele puxou aquele negócio, ele puxou o gatilho, ele fez tec, e não fez nada. Eu estava dentro da barriga do grande peixe e Deus me guardou. É isso que Deus faz, irmãos. Deus tira a gente do chão, da lona, do saco de lodo e coloca para sentar com os grandes homens, para dizer assim, viu, eu fiz nessa vida uma grande obra, eu libertei, eu salvei, eu curei, mas para que a honra seja dele, sempre dele. É isso que Deus faz, foi isso que Deus fez com Jonas. E olha só, irmãos, fala sério, o peixe lá vomita Jonas na areia, e aí Deus vai dizer para Jonas assim, ó, vai fazer aquilo que você não fez. Fala para mim, ó, se você tivesse vamos botar um cunhado aqui na história. Se você tivesse um cunhado, porque cunhado se fosse bom, né? O seu cunhado te pede, vai lá, R$2.000 emprestado. E se o cunhado pedir emprestado, esquece que ele não vai pagar. Ele te pediu R$2.000 emprestado. Aí ele fala assim, ó, eu te pago daqui 2 meses. Passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, acabou. E é interessante que é assim, ó, o cara quando ele te pede dinheiro, ele é seu amigo. Quando ele te pede um dinheiro emprestado, é porque ele acha que ele é seu amigo. Quando você cobra, ele vira seu inimigo. Mas quando você pede, ele é seu amigo. Mas se você cobrar ele, você é meu inimigo agora. Mas vamos lá, o cara te pediu R$2.000 emprestado, você emprestou, passou o tempo não pagou. Acabou, esqueceu, irmão, acabou a dívida, viu? Deu por perdido o dinheiro, passou 2 anos, voltou o cunhado. O cunhadão, beleza, toma enroscado, me empresta R$2.000. Você emprestaria? De novo. O que a gente falaria? Se você me pagar o que você me deve, a gente falaria só para poder receber, né? Aí recebi e não emprestava mais nada. Mas o normal seria, viu? Paga o que você me deve. Jonas, vai para Nínive. Não, Deus, vou para Tarsis. Joga no mar, pega o peixe, traz na areia. Jonas, vai para Nínive. Olha Deus dando a Jonas uma nova oportunidade. Você sabe o que eu entendo com isso aqui, irmãos? É assim, eu entendo que sempre Deus tem uma nova oportunidade para nós. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, mas eu entendo outra coisa. Presta atenção nisso. Aquilo que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Porque era para Jonas ir para Nínive. Ele não foi. Foi para o mar, veio tempestade, foi jogado no mar, o peixe engoliu, voltou para a areia. Jonas, vai para Nínive, porque essa é a sua missão. Aquilo que você tem que fazer, querido, Deus não vai fazer por você e ninguém vai fazer por você. A obra de Deus não para, mas aquilo que você tem que fazer é você que vai fazer. Deus até permita que você caia, que você tropece, mas Deus vai lá, pega a tua mão direita, te bota de pé, vai fazer aquilo que você não terminou. É assim que Deus faz. É isso que Deus fez com ele. Não há ninguém descartável para Deus, querido. Ninguém é descartável para Deus. Ninguém. A gente pegar a vida de Pedro. Olha só a vida de Pedro, irmãos. Estão todos lá reunidos. Jesus vai dizer assim, viu, hoje à noite vão vir os guardas e eles vão me prender e eu vou ser levado porque isso aqui é necessário acontecer. Pedro fala assim, viu, se prender o Senhor, eu vou comprar essa briga e eu vou rodar a baiana e vamos brigar com todo mundo. Aí Jesus falou, Pedro, fala demais, fala muito. Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Ainda hoje, antes que o galo cante uma vez, você vai me negar 3 vezes. Que isso, Jesus? Sou parça, mano, eu tô com você. Foi isso que Pedro falou. Tamo junto, não vou deixar você. E aí vieram os guardas, irmão, e pegaram Jesus. E Pedro começou, até a princípio, Pedro até que deu uma exaltada, arrancou a espada, cortou a orelha do soldado Malco, e o negócio vai lá, Jesus cola de novo, aí começam a levar Jesus. E quando Pedro começa a ver que o negócio fica estreito para o lado de Jesus, Pedro já começa a caminhar de longe. Pedro já começa a andar meio que de longe. Irmãos, muitos amigos do mundo. Esse Pedro, ele representa muitos amigos do mundo. Quando está tudo bem, todo mundo caminha com você. Quando você perde o emprego, pelo menos, um exemplo, somem os amigos. Desaparecem.
E o texto vai dizer que quando Pedro começou a ver tudo que estava acontecendo com Jesus, ele começou a se esquivar. E ele está andando, alguém vai dizer assim, viu? Você você é um deles, não é? E Pedro, não, eu não sou um deles. Imagina, nem o conheço. E Pedro sai. E Pedro vai andando mais um pouco e de repente chega uma outra pessoa, viu? Você não é um deles? Você se veste igual a eles. Não, eu nem o conheço. Não sei quem é esse homem. E Pedro sai, irmãos, e vai de repente está todo mundo lá porque está frio. E eles estão em volta de uma fogueira, se aquecendo. E uma mulher vai dizer assim para ele, assim, viu? O seu jeito de falar, porque eles eram da mesma região, então aquelas pessoas se conheciam pelo jeito de falar. E Pedro tinha a mesma maneira de falar de Jesus. Então quando ele começa a falar, a mulher vai dizer, viu? Mas você fala igual a ele. Você é um deles. Ele fala assim, viu? Eu juro que eu não conheço este homem. E quando Pedro fala isso, o galo canta. E quando o galo canta, diz a Bíblia que uma grande amargura e uma grande tristeza tomou o coração de Pedro. E Pedro fugiu, foi chorar. Mas olha o texto, olha como Jesus é. Jesus foi morto, crucificado, foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou. E no domingo, diz o texto que as duas mulheres estão indo lá para o sepulcro de Jesus, levar os cheiros, os aromas para o túmulo de Jesus. E quando elas chegam no túmulo, o sepulcro está aberto. E tem um anjo lá. E ele vai dizer para você, viu, aqueles que você procura, não está mais aqui, ele está vivo. E olha, irmãos, como é lindo que o texto vai dizer. E o texto fala assim, vá até os discípulos e diga para eles que Jesus vai aparecer para eles. E diga para eles estarem em tal lugar, porque Jesus vai encontrar com eles. Diga isso aos seus discípulos, diga isso aos discípulos e a Pedro. Está lá no texto. O anjo vai dizer assim, viu? Diga para os discípulos e diga para Pedro. Mas Pedro foi aquele cara que negou. O anjo vai dizer, viu? Avisa os discípulos e avisa Pedro. E quando a mulher chega, irmãos, eu imagino duas mulheres tentando dar o recado para 11 homens. Porque as mulheres são detalhistas. Então assim, eu vejo a minha esposa, a minha filha, por exemplo, que ela quer falar alguma coisa. Meu amigo, elas vão até Campinas para depois vir em Limeira. Mas elas, e a gente tem que estar ali. Então você imagina, duas mulheres tentando contar para 11 homens ansiosos, dizer assim, viu? Nós fomos ao túmulo de Jesus. Nós passamos do mercado antes, compramos uns cheiros, mas fala o que aconteceu, pula o mercado. E aí a conta no mercado deu tanto, a gente não tinha dinheiro. Você imagina os detalhes, irmãos? Que não é bem assim que vocês fazem, nos mínimos detalhes. É exatamente assim, dá para ver. É exatamente assim. Então assim, a gente combinou um dia antes, a gente combinou de ir lá no sepulcro de Jesus. Então a gente se levantou cedo, a gente foi no mercado. Acho que eles sentaram, falaram, vamos sentar, galera, porque não vai demorar. E aí elas disseram, 3 dias depois elas disseram para eles assim, viu? Brincadeira. Algumas horas depois, elas disseram assim, nós fomos até o túmulo de Jesus. E a pedra estava removida. E havia um anjo lá. E o anjo nos avisou que ele está vivo, ele ressuscitou. E que amanhã ele vai aparecer para vocês. E ele quer falar com você também, Pedro. Irmãos, eu fico pensando assim, quando eu era menino, a mãe falava assim, quando o seu pai chegar, eu falei, Jesus amado. Você já passou por isso? Quando a gente chegar em casa, esse trajeto do aniversário até a casa era longo, irmãos. Aí você fala, quando eu chegar em casa eu vou morrer pelo jeito, ela vai me acabar. Mas era a coisa mais dura do mundo quando a mãe falava assim, quando o seu pai chegar em casa a gente vai conversar. Eu falava, ai Senhor, meu pai não. A mãe a gente dá um nome, mas o pai era difícil. Coitado do meu pai. Mas era difícil. Eu fico imaginando o Pedro, a hora que as mulheres falam assim, viu? E vai falar com você também, Pedro. Falou assim, ferrou. Eu neguei o homem, cara. Ele não está morto, ele está vivo. Se ele tivesse morto, ele está vivo. E eu neguei o cara. O que vai acontecer comigo? E Jesus aparece para eles no outro dia, irmãos. E quando Jesus aparece e fala com eles, Jesus chama Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer, Senhor, eu te amo. Jesus fala, não, Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus vai dizer, Senhor, eu amo o Senhor. Aí Jesus vai dizer, Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder, Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus vai dizer assim, então vá e apacente as minhas ovelhas. Irmãos, eu já ouvi várias
explicações sobre essas perguntas, essas 3 perguntas. Mas eu vou ficar com essa que Deus ministrou no meu coração hoje. Quantas vezes você negou? A conta está paga, Pedro. Você não deve nada para ninguém. Você negou 3 vezes, você disse que me ama 3 vezes. A sua conta está paga. Não há acusação contra você, querido. Vá e apacente as minhas ovelhas, porque Jesus é assim que faz conosco. É assim que Ele faz conosco, irmão. Então vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas, porque eu não desisto de você. Eu não desisto que você seja usado. Eu não desisto dos seus projetos. Eu não desisto dos meus sonhos. Eu não desisto porque eu sonhei com você, Pedro. Deus sonhou com você, querido. Deus não desiste de você. Não importa as suas falhas, não importa os seus erros, não importa o que aconteceu. Deus ainda permanece no mesmo lugar, com os mesmos planos, com os mesmos projetos e desejoso por abençoar a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, querido. E último ponto. Deus só não faz na minha vida se eu decidir permanecer no erro. Deus só não faz na minha vida se eu decidir permanecer no erro. Errar, meus queridos. A gente tem um ditado que diz, errar é humano, né? É um chavão que todo mundo usa. Às vezes até para justificar aquilo que nem precisava ser justificado. Ah, errar é humano. Não precisava ter errado, mas então ele vai justificar que errar é humano. Mas não há uma maneira de Deus nos abençoar se nós decidimos permanecer no erro. Não tem como Deus fazer. Eu disse aqui semana passada. Deus não interfere na decisão que eu tomo. É livre-arbítrio, é dele. Ele deu para nós isso. E Deus não vai interferir. Deus não vai mudar a sua própria palavra. Deus não vai contra aquilo que Ele mesmo disse. Se Ele diz que nós temos livre-arbítrio, eu decido o que eu quero fazer. Eu decido por onde andar. Eu decido por onde ir. Então se eu decidir mudar de vida, Deus é comigo. Se eu decidir permanecer no erro, Deus não tem o que fazer por mim. E a maior história que nós vemos na Bíblia é sobre um jovem que um dia decidiu deixar a sua casa. Deixou o seu pai, deixou a sua família, deixou o conforto da sua casa, deixou a comida da sua casa, deixou a roupa bonita que ele tinha, deixou tudo. Deixou o abraço do pai, deixou o carinho do pai, deixou o amor do pai para viver uma vida dissoluta lá no mundo. E um dia diz a história que caindo em si, quando ele já estava prestes para comer a comida do porco, a lavagem que os porcos comiam, quando ele já estava prestes a fazer isso, diz o texto que ele se lembrou. Ele disse assim: vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer: pai, pequei contra ti, e deixa eu ser apenas um funcionário seu. O texto vai dizer que quando ele está voltando para casa, o pai o avista, e a Bíblia diz que o pai corre, abraça, beija aquele menino, manda matar uma ovelha e dar uma grande festa, dizendo assim: aquele meu filho que estava perdido, ele voltou. Se você voltar, Deus continua de braços abertos para você. Se eu decidir voltar, assim como um dia eu decidi voltar, eu encontrei os braços de Deus abertos para mim. O pai estava me esperando, o pai me aguardava. E ele dá uma roupa nova para o menino, bota um anel no seu dedo e dá uma grande festa. Só uma maneira de Deus nos abençoar. Eu preciso voltar. Eu preciso reconhecer quem é Ele na minha vida. Eu preciso estar perto dEle. Se eu estiver longe dEle, Deus não tem o que fazer por mim. Deus não consegue. Presta atenção numa coisa, querido. Deus está em todos os lugares? Sim, Deus está em todos os lugares. Mas Deus não age em todos os lugares. Há lugares que nós impedimos o agir de Deus. Deus está comigo em todos os lugares? Sim, não tenha dúvida disso. Mas cuidado por onde você vai. Pode ser que Deus não possa fazer nada por você lá. Então é necessário que eu permaneça na presença dEle. É necessário que eu regresse todos os dias. Ou melhor, é necessário que eu não saia da presença dEle. E se por um acaso eu falhar, se por um acaso eu errar, não existe acusação contra você que Deus não apague. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu não sei em qual a distância que você está de Deus. Porque pode ser que mesmo você estando dentro da igreja,
vindo para os cultos, pode ser que você esteja longe dele. Pode ser que mesmo frequentando todos os cultos da semana, pode ser que ainda assim você esteja longe de Deus. Longe de Deus nas suas atitudes, longe de Deus com os seus atos, longe de Deus com a sua forma de pensar. É desejo de Deus que você esteja perto dele. É desejo de Deus abençoar a sua vida. É desejo de Deus manter um relacionamento comigo e com você. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu creio que a sua palavra não volta vazia, Senhor Deus. Eu creio no poder da sua palavra, eu creio na ação da tua palavra. E eu entendo, Deus Santo, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E o que eu quero, Senhor Deus, nessa noite, através dessa palavra, que eu e essa igreja possamos compreender que não importa o tamanho do meu erro, não importa o tamanho da minha falha, não importa se eu pequei, o que importa é que eu reconheça, me arrepende e volte. Volte para os seus braços, volte para estar perto do Senhor. Não permita, Deus Santo, que o pecado, que o meu erro, que a minha falha, que a minha iniquidade me afaste do Senhor. Não permita, Senhor Deus, que eu ande longe do Senhor por vergonha de ter errado, por ter andado no mundo lá fora. Que nós possamos saber e entender que o Senhor está de braços abertos, esperando como aquele pai, esperando o regresso do seu filho. Que o Senhor faz conosco aquilo que fez com Davi. O Senhor perdoa as nossas transgressões. O Senhor apaga as nossas transgressões. O Senhor faz o que o Senhor fez com Adão e Eva. O Senhor providenciou o Cordeiro. O Senhor providenciou a vinda de Jesus, para que esse altar de comunhão, de intimidade com o Senhor fosse estabelecido entre nós. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a permanecer na presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude a permanecer fiéis à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, porque o Senhor não desiste de nós. Não permita que nós desistamos do Senhor, dos planos que o Senhor tem para nós, dos projetos que o Senhor tem para nós. Não permita que a gente se perca nessa caminhada, Senhor Deus, que a gente saia por este mundo não olhando para trás, se esquecendo das promessas do Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não permita, Pai, que nós possamos andar, caminhar na presença do Senhor, sendo fiéis e obedientes à Tua voz e à Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu oro nessa noite pedindo ao Senhor que a graça do Senhor continue sobre nós. Por onde quer que andarmos, por onde quer que formos, por onde quer que caminharmos, ó Pai. Fique conosco, ó Pai.